O objetivo dessa oficina é nós entendermos essa questão da liderança, em especial do pequeno grupo. Então, como que eu desenvolvo? Nós temos, quando nós falamos em líder, nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, uma imagem, uma figura. Então, isso eu posso garantir para você, que todos nós temos isso. Nós vamos pegar algumas pessoas em especial, com alguns dons, ou uma personalidade assim ou assado, e nós vamos definir na nossa cabeça aquela pessoa como líder. Então, normalmente, uma pessoa que tem uma facilidade para falar, a gente fala, essa pessoa, normalmente a gente vai permitir ou fazer com que essa pessoa se torne um líder. Se tiver alguém que é muito expansivo num grupo, e se nós precisarmos de um líder assim no momento, provavelmente nós vamos escolher essa pessoa. Nós vamos talvez deixar várias outras que de fato têm condição de organizar e liderar aquilo de uma forma melhor. Por quê? Pessoas que têm essa atitude, a pessoa que ela não, por exemplo, ela não tem nenhum problema com timidez, alguma coisa assim, ela já está ali, todo mundo olha para ela chama muita atenção. Pessoas engraçadas, pessoas que trazem muita atenção para ela, são facilmente escolhidos quando a gente precisa de um líder para uma ação rápida. Por exemplo, se eu fizer agora e dividir vocês em grupo, e eu falar rapidamente, vocês vão dividir 4, 5, 6, 7 pessoas, e eu vou falar, escolha um líder. Os grupos, quando não se conhece, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem gente do Maranhão, tem gente de tudo quanto é canto, aí de repente ou ninguém vai falar nada, e aí quem sabe o líder vai falar assim, um líder, ele vai dizer assim, olha, eu posso, ou então alguém vai falar assim, olha, ele, por alguma razão, atraiu mesmo sem conhecer, e se tiver um pastor, ele já é um líder estabelecido. Alguém fala, o pastor lidera. Só que essa situação do pastor lidera, é o que tem causado muita dificuldade para muitas igrejas não crescerem, porque realmente nós estamos atribuindo a esses líderes que já são líderes estabelecidos, a questão da liderança. Nós temos que desconstruir todo aquele conteúdo, aquele conceito que está na nossa cabeça, quando nós partimos para estabelecer líderes na igreja para um movimento como esse, porque é um movimento que exige muito, é um movimento que vai envolver muitas pessoas. Eu queria rapidamente dar um exemplo de um contexto de uma igreja que está há muitos anos aí, ela tem 20, 30, 40 anos, e essa igreja é uma igreja pequena. Essa igreja é uma igreja pequena, e vamos imaginar que essa igreja, ela é uma igreja pequena, ela tem alguns ministérios para atender as necessidades daquela igreja, ela tem o pastor, e esse pastor, quando ele vai chamar a liderança dele para ele definir, vamos imaginar, agora nós estamos na época, chegando no final de ano, para a gente, o final do ano nós celebramos o Natal, então esse período movimenta um pouquinho mais as igrejas, então esse pastor, ele vai chamar o pessoal para discutir o Natal, ele vai chamar, por exemplo, ele vai reunir toda a sua liderança. Tem uma pessoa que trabalha com as crianças, é uma líder, é a pessoa que é responsável pelo ministério de criança. De repente, algumas igrejas não têm, mas outras têm um casal ou uma pessoa que lidera os jovens, ok? Ela vai chamar essa pessoa ou esse casal, é um contato, um telefonema, uma conversa no final do culto, conclamando aquela pessoa para participar de uma reunião. Vai chamar a mulher que lidera a MCA, ou o Movimento de Mulheres da Igreja, mas quem que ele vai chamar? Está faltando gente aqui. Não tem alguém que cuida da música da igreja? Então vai chamar lá um ministro, ou a irmã que cuida da música da igreja, ou o irmão que cuida da igreja, ou seja,
chamou a liderança do infantil, chamou a liderança dos jovens, chamou a liderança das mulheres, chamou a liderança da música, chamou... Qual liderança está faltando aqui? Homens, chamou a liderança dos homens. Mas quem que normalmente existe nesse processo? Diácono, sempre tem diácono, de repente vai chamar os diáconos. Vamos imaginar que tem, além dessa questão aí, você tem uma pessoa que cuida da educação, não tem? Então, uma pessoa que cuida da educação. Ok, está faltando muito mais nessa reunião? Não, nessa igreja, com esse modelo ministerial, não está faltando, é isso mesmo. De repente, com meia dúzia de pessoas, ele está com a liderança dele, que vai fazer o Natal acontecer em todas as faixas etárias e gerações. Então, esse pastor, ele sozinho, não precisa de secretário, não precisa de nada. Ele consegue reunir a liderança e ele está com a liderança da igreja. Então, quando fala assim, irmãos, eu queria que a liderança da igreja viesse aqui na frente, que nós queremos orar. Secretária, tesoureiro, a líder da educação, a líder da... Então, uma igreja pequena, ela vai ter aqui uma representação e quando a gente fala de líderes, são essas pessoas. Nós nem vamos colocar um professor da escola bíblica como líder, entende? Porque ele não faz parte da liderança. Professor da escola bíblica é professor da escola bíblica, não é líder na igreja. Líder é a secretária, líder é a pessoa da educação, líder é esse, aquele, é fulano, é ciclano. E aí nós juntamos aqui a liderança da igreja, oramos pela liderança da igreja. Então, uma igreja pequena, no modelo ministerial, quando se falar em liderança, está falando de poucas pessoas. Quando você vai para uma igreja onde os pequenos grupos existem, você começa a envolver mais pessoas, porque esses líderes que eu citei aqui, eles vão deixar de existir na igreja de pequenos grupos? De forma nenhuma. Só que é o seguinte, o que é uma pessoa que cuida de um grupo pequeno que se reúne nas casas? Quem é essa pessoa? É uma líder. E uma líder muito importante, um líder muito importante. Quando eu começo a falar de liderança e eu vou chamar a minha liderança, já começou a ficar difícil para esse pastor, já deu para entender que ficou complicado. Agora não dá mais para começar. Por quê? Porque eram 4 pequenos grupos, então você vai unir ao grupo de líderes que estão tocando e fazendo as coisas acontecer naquela igreja, mais 4 líderes de pequeno grupo. Mas cada pequeno grupo tem um líder e um líder em treinamento. Se são 4 pequenos grupos, eu estou falando de quantas pessoas? 8. Mas e se 2 pequenos grupos têm um casal na liderança? O que já aconteceu? De 8 foi para quanto? 10. Quantos pequenos grupos? 4 pequenos grupos, eu estou falando de 10 pessoas. 4 pequenos grupos se multiplicaram. Todos os pequenos grupos multiplicou no último ano. De 4 foi para quanto? 8. Quantos líderes no pequeno grupo? 20. Você viu como é que está crescendo esse meu grupo aqui? Se eu tenho um desafio para a igreja, e eu quero conversar com a liderança, eu como pastor, quantas pessoas, essa igreja pequena, que tem 8 pequenos grupos, já estou falando de aproximadamente quantas pessoas? Fizeram a conta aí? Me ajuda aí, gente, eu sou meio tanso na matemática. Aproximadamente 30 pessoas, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas os 8 pequenos grupos multiplicaram de novo no próximo ano. No outro ano eu vou para quantos? Você viu como é que vai? Tá, e qual é a importância? Bom, eu posso fazer o seguinte,
Eu vou entrar em pequenos grupos, mas eu vou manter aquela liderança, a liderança isso, a liderança aquilo, a liderança, eu vou manter essa liderança, e quando eu quero conversar sobre algo que vai acontecer, eu quero dar direcionamento, eu dou direcionamento para esses grupos, a líder da mulher, líder dos jovens, líder das crianças, eu mantenho o ministeriado ali. Aí eu vou chamar esse aqui de ministério. Você é líder de pequeno grupo ou é líder de ministério? Aí eu começo a separar, e eu começo a deixar de usar a força que o líder do pequeno grupo tem. E se eu vou lançar uma campanha, nós vamos entrar numa campanha de oração, nós queremos toda a nossa igreja, nós vamos jejuar, e o pastor chama a liderança para o desafio, para conversar. Gente, nós vamos entrar num processo, numa campanha de oração, ou então nós queremos agora, na virada do semestre, nós queremos o maior número de pessoas estudando a escola bíblica. Com quem que eu tenho que conversar? Com a minha liderança. É com ela. Gente, é isso mesmo, eu estou no caminho, tá, pastor? Vamos orar aqui então? Vamos orar, legal. E agora, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar. O que aconteceu? O que a líder das mulheres, ela vai fazer? Quando ela sai dessa reunião? Ela vai motivar pessoas a participar. Ela já está, ela enganjou, ela faz parte desse projeto de oração, que nós vamos estabelecer agora um tempo de orar. O que o líder do pequeno grupo vai fazer? O que o líder e o líder em treinamento vão fazer? Eles vão para o pequeno grupo, e no pequeno grupo eles vão envolver 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas que tem no pequeno grupo no projeto de oração. E aí eu tenho uma liderança que de fato faz a igreja acontecer. Esse é o processo. Eu queria exemplificar isso para os irmãos entender e começar a tentar enxergar liderança num ponto de vista diferente. Entender, enxergar a força que a liderança tem de fato. Aí você vai nessa igreja, aonde a liderança está trabalhando para liderar uma igreja. Você vai no culto, você não vai ter 180 avisos, você não vai ter um pastor implorando uma igreja para entrar num projeto de oração. Por quê? Porque a força não é mais ele. O comando daquela igreja não está centralizada mais na mão dele. Ele tem líderes trabalhando para o crescimento, para a prosperidade espiritual daquela igreja, para o desenvolvimento natural. Entende isso? Então pensar em liderança. Agora, quem são esses líderes? Da onde nós achamos ele? Como nós fazemos isso? Pastor, o pessoal da minha igreja não quer nada, e eu digo para você, o lado da minha igreja também não quer nada. Se eu deixar eles definirem, se eu achar que eu vou fazer anúncio, botar no boletim, falar, eu estou precisando de líder, vai aparecer um monte de líder lá, pastor, eu estou aqui, o senhor está precisando de líder, eu estou aqui, eu quero trabalhar, o que o senhor quer que eu lidere? Não funciona assim, não é desse jeito. E se eu fizer isso, vai aparecer uns caras que eu não gostaria que eles aparecessem. Eu prefiro aquele líder que ele foi desenvolvido, que dentro das necessidades ele foi assumindo, que ele foi aprendendo, e que ele se tornou um líder é uma posição, o que está em foco não é o título, não é o crachá, não é nada disso, é um processo natural que aconteceu na vida dele, foram desafios que aconteceram nos diversos ministérios e nos diversos pequenos grupos. Vamos caminhar um pouquinho. Eu tenho que apontar para onde esse negócio? Primeiro que tem que ligar, né? Se ligar, funciona. Não funciona? Ok? Formação de líder. Bom, nós temos um exemplo maior, indiscutível, que é o Senhor Jesus. Ele é a referência de liderança para a gente. Ele é aquele que liderou em tantas circunstâncias na Bíblia. Ele é aquele que formou uma equipe. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar, mas o cristianismo existe
porque não foi pelos milagres simplesmente que Jesus fez, não foi pelo sermão, o sermão do monte, tão belo e tão lindo, que a gente admira tanto que ele pregou, mas foi pelos líderes que ele formou. O cristianismo vai partir dos 12, é ali que vai ser estabelecido o cristianismo. Ele fala: eu vou, né? E o Espírito Santo vai conduzir vocês. E o Espírito Santo conduz e a obra começa. Aquela dinâmica que o Dr. Eilamu fez hoje de manhã, partindo ali Paulo e Tito, Barnabé, Paulo, Tito, e ele foi aqui, você viu como é que foi produzindo gente em pé? É exatamente isso que Jesus fez há 2000 anos atrás. E ele forma a igreja através dos discípulos. Se ele tivesse dedicado 3 anos à multidão, né? Claro que Jesus pode tudo, mas o que ele faz? Ele não se dedica e fala assim: bom, se eu vou ministrar a palavra do reino, a mensagem do reino, eu vou ministrar para 12, porque se eu posso ministrar para 5 mil, para 15 mil, para 8 mil, né? Já que ele estava atraindo. Não, ele se afasta da multidão e entra num barco. Ele pega os discípulos dele e entra numa casa. Alguém oferece a casa, e lá naquela casa ele ministra ceia para os 12 discípulos. E numa outra ocasião ele ministrou uma ceia maravilhosa, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele alimentou aquela multidão com a palavra e com o alimento. Então a gente vê o ministério de Jesus sim como um modelo, aonde nós vamos multiplicar. Não é pelo barulho, é pelo relacionamento discipulador. Não é pelos eventos gospel, com toda a produção que a gente tem condição hoje, recurso hoje para fazer, mas é com os relacionamentos discipuladores. O cristianismo vai de coração a coração, sendo oferecido, sendo assumido. Então o modelo de Jesus é esse. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Isso é a igreja que está nascendo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos entender isso, a maneira como a igreja é concebida, ela é construída, ela é estabelecida, tá? O exemplo de Cristo é o exemplo do conhecimento da palavra, da vida de oração, da intimidade. O exemplo de Jesus com a palavra é uma coisa que nós temos que levar muito a sério, porque quando ele é confrontado por Satanás, ele não inventa um conceito novo, mas ele usa aquilo que estava na mente, no coração dele, ele usa a palavra dos profetas para poder falar e se dirigir até mesmo a Satanás. Então o modelo dele, a base dele também era a palavra. E a vida de oração, a intimidade, o que Jesus fez quando ele foi escolher os 12? O que a Bíblia diz que ele fez? O que ele fez? Orou, passou uma noite orando. Ele tinha uma tarefa importante, e ele vai passar uma noite. Valeu a pena passar uma noite com o pai, tratando de um assunto tão importante que era a escolha dos 12? Valeu ou não valeu? Ele foi bem sucedido? Foi ou não foi? O cristianismo chegou até aqui? O cristianismo hoje é algo que não tem contabilidade para isso. Pensa em todos os crentes, os cristãos que existem, e pense em todos os cristãos de todas as gerações até o dia de hoje. É um número que não cabe na nossa cabeça. O céu é um lugar tremendamente povoado. Isso por quê? Porque a estratégia, a forma, o jeito, a maneira como Jesus nos ensinou e nos deu essa tarefa é algo que vale a pena a gente prestar atenção. A prática do amor, a base, né? A palavra de Deus vai estabelecer os dons, mas ela vai falar: o principal deles é o amor. Você pode falar todas as línguas, você pode fazer muito barulho, fazer muita coisa, mas se você não tiver amor, de nada vale. Então nós temos aí o exemplo de Cristo através do conhecimento da palavra, da vida de oração e a prática do amor, aonde ele parava por causa de
uma pessoa, aonde ele se oferecia a deixar o que ele estava fazendo para ir a uma casa, para estar com uma pessoa que estava padecendo. Nós temos o caso do centurião, que o centurião até recusa isso. Ele fala: não, mestre, né, eu sou homem eu sou autoridade, e eu sei quem o Senhor é, não precisa ir, basta uma palavra sua. Então a gente vê, mas a disposição de Jesus é o quê? Eu vou lá, está doente, eu vou lá orar, e essa pessoa vai ser curada. E aí ele fala: não, o senhor nem precisa ir, o senhor tem poder suficiente para isso. Mas o coração de Jesus, a prática sim, é o amor. Para sermos líderes, precisamos primeiro nos deixar liderar por Jesus. Antes de sermos líderes, precisamos ser servos. Um líder na igreja, independente, numa área ministerial, pequeno grupo, seja onde for, ele precisa primeiro ser liderado por Jesus. Ele precisa ser servo. O princípio de Jesus é o princípio da nossa vida cristã, é o princípio do casamento, é o princípio na vida profissional, é o princípio que a gente vai usar em toda e qualquer área, mas principalmente na liderança da igreja. O princípio de Jesus é assim, ame o próximo como ame. O princípio de Jesus é o princípio que a palavra traz quando o outro, ele é superior. O princípio humano é o princípio do estadista, é o princípio do chefe que não respeita, muitas vezes. Quer conhecer uma pessoa? Já disseram, dá poder para ela, dá poder para ela. No cristianismo, o líder, o pastor sênior, qualquer pastor da igreja, a equipe pastoral, o pastor da maior igreja do Brasil, o pastor da maior igreja da cidade onde você mora, o pastor, o princípio dele é a servidão. Eu vim para servir e não para ser servido. O que eu estou fazendo aqui? Em Guarapari é longe pra caramba da minha casa. Longe. O que eu vim fazer em Guarapari? E o que eu estou aqui agora fazendo? Qual é o princípio? O que eu estou fazendo? Servindo. A quem eu estou servindo? A quem? Vocês, que representam a igreja do Senhor Jesus. Independente a área, o princípio é o do servir, né? E o ser servido. Jesus falou: eu vim para servir e não para ser melhor. Melhor é servir do que ser servido. Esse é o coração de Jesus, esse é o jeito dele. Considere as pessoas superior. Os pastores que estão aqui, os conselheiros que estão aqui, quem já investiu na vida de um casal com dificuldades no casamento, tudo que a gente tenta ensinar para eles é isso: olha, pare de olhar os defeitos da sua esposa, pare de detalhar as falhas do teu cônjuge. Esse é um desafio, não é isso que a gente faz? Começa a detalhar as tuas falhas e os teus defeitos. Deixa o cônjuge, olha para você, enxergue quem você é. E quando você olhar para o seu cônjuge, não veja como uma pessoa que está lá para simplesmente, ela está lá, o dever, a missão da vida dela é abençoar você. Isso não é cristianismo. O homem está lá para fazer o quê? Para abençoar a esposa. E a esposa? Está lá para fazer o quê? Para abençoar o marido. Esse princípio ele cabe. E na liderança ele é fundamental. Eu entender isso. Então eu preciso de pessoas cada vez mais na igreja que entendam e compreendam
que eles estão para servir, e além de tudo, é um privilégio servir a igreja do Senhor Jesus. Para sermos líderes, precisamos sim deixar que Jesus lidere o nosso coração. Qual é a importância do líder multiplicador? Por que que um líder multiplicador vai fazer a diferença? Vamos pensar em duas figuras: o líder multiplicador e o líder centralizador. O que que vai acontecer com o líder centralizador? Ele vai assumir a posição de liderança e ele vai liderar um determinado grupo de pessoas. Mas quando você voltar, daí 5 anos, ele está liderando o mesmo grupo, se não um grupo do mesmo tamanho. Normalmente não é o mesmo grupo, porque ele perde liderados. Pensa nisso em igreja. 2000, o pastor estava lá. Quantos membros tinha a igreja? 100 membros. 2005, quantos membros tem a igreja? A igreja tem 105 membros. 2010, quantos membros tem a igreja? 95 membros. Quer dizer, a média não mudou. A igreja cresceu? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que está acontecendo nessa igreja? Provavelmente o pastor é a pessoa que de fato lidera. É aquele pastor que tem o controle, ele sabe de tudo, ele sabe tudo que vai acontecer, ele sabe tudo que está acontecendo. Se você entrar com esse pastor na igreja dele, tiver um grupo ali, ele falou, aquele grupo de mulheres ali, elas estão ali, todas as semanas elas vêm ali, elas fazem isso, fazem aquilo outro, e ali tem um outro grupo, aquele grupo ali são homens da igreja que me ajudam aqui, eles estão aí reformando um telhado, e eles estão ali discutindo como vai ser. Ele tem controle de tudo. Aí você pega um pastor multiplicador, 2000, ele tem 100 membros. 2005, ele está com 140 membros, 150 membros. 2010, ele já está lá com 180, 190 membros. 2015, 250 membros. Por que ele está crescendo? Por que ele está crescendo? Porque a liderança dele provavelmente é uma liderança multiplicadora. Esse pastor, ele chega na igreja dele para trabalhar, e ele pergunta para o irmão, o que é aquele grupo ali? Pastor, aquele grupo ali está reunido, eles vão orar e vão fazer não sei o que, bênção, que bom. Quem está liderando eles? É o fulano e tal. Que joia, fico feliz, saber que na minha igreja tem um grupo que se reúne para orar, por isso ou por aquilo. O que é aquele grupo lá? Pastor, aquele é o pessoal, lembra? Na Assembleia, sim, aquele pessoal ali é o pessoal que se voluntariou para estar aí. Isso. Ele está sempre tem que informar esse pastor. Alguém tem que estar sempre informando ele do que está acontecendo na igreja que está sob a liderança dele. Essa igreja vai crescer naturalmente. Por quê? Porque tem coisas acontecendo que não tem uma cordinha na mão do pastor, onde ele tem controle daquilo. Líder multiplicador. O líder multiplicador, nós podemos enxergá-lo no sentido de que o papel principal do líder é formar outros líderes, para que o evangelho chegue até os confins da terra, para que a igreja produza pessoas para de fato entrar nos bairros, para alcançar famílias. Então, o papel principal do líder é formar outros líderes. Como o principal papel do líder, do pastor que é líder, o principal papel dele não é simplesmente cuidar de todo mundo, porque não dá, é uma utopia. O principal papel dele é preparar os crentes para que haja cuidado. É diferente, a percepção muda um pouquinho. Se o meu desafio é preparar pessoas para exercer a função de liderança, porque quem forma líder é líder. Eu não posso pegar um grupo de irmãos e falar para eles assim, já que vocês não estão fazendo nada na igreja,
Vem aqui e faz o seguinte, começa a desenvolver líderes para mim. Não existe isso. Se eles não estão fazendo nada, uma coisa eles não podem fazer: desenvolver nada. Primeiro, eu vou precisar de pessoas para chegar naquele grupo que não faz nada. Eles vão ter que ser alcançados por aqueles que fazem. O modelo é o modelo do exemplo. As pessoas vão sendo contagiadas, elas vão agregando, elas vão aprendendo, elas vão lidando. Então o papel do líder é formar outro líder. Então vamos pensar isso numa escala. Quem é que forma pastores numa igreja? Quem é que forma um pastor em uma igreja? Quem é que vai fazer o trabalho maior? A igreja vai contribuir, tudo vai contribuir, todas as experiências, tudo, o curso, o estudo, o congresso, tudo vai contribuir. Mas quem é que está formando um novo pastor? Quem deve formar? Quem é essa pessoa? O pastor da igreja, ou os pastores da igreja. Quem forma pastor é pastor. Você não aprende a ser pastor com um diácono. Você não aprende a ser pastor com as irmãs lá do grupo de oração. Você aprende a ser pastor principalmente com quem te forma, quem vai discipular os pastores auxiliares, os seminaristas que estão se tornando pastor, é o pastor. Pastores formam pastores. A faculdade teológica vai nos ajudar, vai colocar conhecimento, capacitação em tantas áreas, vai discutir com eles tantos assuntos, mas é aqui, do lado do pastor, que ele aprende a ser pastor. Quem que forma um ministro de adoração, um ministro de música? Quem que forma? Eu acho que em muitas igrejas batistas, quem está formando é o pastor. Já dá para ver, já dá para sentir que a música lá é um negócio meio esquisito. Por quê? Não é um ministro? Vamos pensar no instrumento. Eu vou ensinar. A minha igreja está precisando de um tecladista. Então eu que não toco teclado, eu vou pegar um jovem da minha igreja e vou ensinar ele a tocar teclado, porque nós estamos precisando de um tecladista. Vai sair um tecladista ali? Gente do céu, sabe Deus o que vai sair ali? Alguém para atrapalhar no culto. E nós já temos muita gente para atrapalhar no culto. Chega, vamos mudar isso. Então esse processo de formação. Agora, quem é que forma um líder de pequeno grupo? Quem é que ensina e capacita? O líder de pequeno grupo. Qual é o ambiente, a principal escola de um líder em treinamento? Qual é o ambiente e a principal escola? O pequeno grupo, ao lado do líder. É lá que ele é formado. E o que eu faço aqui na escola de líder? O que nós fazemos ali, naquele curso, né? O que eu faço quando eu levo essa pessoa para o Multiplique? Eu só estou dando bagagem e conhecimento. Eu estou assessorando o líder do pequeno grupo. Vamos imaginar, a educação está ajudando. O treinamento está ajudando. O livro, Pequeno Grupo Multiplicador, é uma ferramenta para dar uma ajudinha muito pequena. Porque quem de fato vai fazer uma pessoa se tornar um líder de pequeno grupo, é o pequeno grupo e é o líder que está lá, ok? Por isso que o modelo ruim gera o quê? Gera um modelo ruim. Por isso nós precisamos de líderes bem escolhidos e bem capacitados. Vamos lá. Líder multiplicador. Vemos que o bom líder não é aquele que faz tudo sozinho, já falei sobre isso, mas é aquele que divide as tarefas com outros líderes, por ele preparados. Isso é excelente, isso é bíblico. Líder multiplicador. Deus falou por intermédio de Jetro, Moisés dificilmente teria chegado onde chegou se não tivesse dividido o trabalho com seus auxiliares e se não tivesse preparado seus sucessores. Tem alguém que é mais experiente, que é mais velho, que está olhando e está vendo Moisés está exaurido. O ministério, o trabalho de Moisés não estava indo a lugar nenhum. Aí vem um homem maduro, né, tremendamente usado por Deus, que é Jetro, e ele vai chegar, e o que vai acontecer é que Jetro vai falar: Moisés, presta atenção, olha o povo, olha quantos são.
O que você acha de subdividir esse grupo? Moisés falou: eu acho que é uma boa, mas não vai dar confusão não. Rapaz, pelo menos tente, faz isso. Grupos de 1000, grupos de 100, e ele vai começando a nascer uma estrutura, e essa estrutura que nasce com Moisés e Jetro, gente, é a estrutura de organização, de administração, a primeira que a humanidade tem como registro. Você sabia disso? Estudado nas escolas de administração. Quem fez administração aqui? Tem administradores? Vocês não estudaram isso na faculdade? Olha aí, como Deus é bom com essa humanidade. Fala a verdade. Ele fala com Jetro e fala: Jetro, você vai ter que me ajudar, porque o Moisés era teimoso, né? Você vai ter que me ajudar. Eu tenho um trabalho para você, eu estou te chamando aqui. Chama seu genro lá para uma conversa séria. Vai lá, pensa um pouquinho, usa a sua experiência de vida, para pensar, olha as dificuldades. E vai Jetro então, e vai estabelecer ali com Moisés um modelo. E o modelo está aí, né? Jetro se levanta, Moisés vai estabelecer, e agora ele tem uma mega estrutura de cuidado, de administração, para conduzir um povo tão numeroso. O objetivo de todo o processo da formação de liderança é a preparação de líderes que possam preparar outros e manter o processo de multiplicação e crescimento. Multiplicação e crescimento. A coisa mais fácil que tem hoje para a igreja do Brasil é atrair pessoas. Nós não temos dificuldade com isso, nenhuma. Atrair as pessoas. Passa muita gente, tem igreja que tem decisão toda semana, não tem batismo toda semana. O número não deveria ser igual? Se tem decisão toda semana, não ia ter que ter batismo toda semana? As pessoas chegam, vão sendo preparadas, vão se batizar, a proporção tem que ser parecida. Não, muita gente se decide, é muita gente levantando a mão, e no final é pouca gente que faz o quê? Que se batiza. Aonde está o problema disso? É o tamanho da porta dos fundos, né? Manda construir um muro lá. Fala assim: tem uma porta nos fundos? Tem. Então faz o seguinte: compra tijolo e fecha a porta dos fundos. Mas como é que eu fecho a porta dos fundos? Desenvolvendo liderança, gente que vai cuidar, preparar e desenvolver. Ok? O ponto de partida para a formação de líderes multiplicadores é o relacionamento discipular. É aí que eu vou, de fato, desenvolver líder, porque no processo de relacionamento discipular, nós vamos capacitar pessoas para que capacitem outras pessoas, para que cuidem, para que desenvolvam, para que ensinem, para que inspirem outras pessoas. Então esse é o formato. Em um relacionamento discipular, o exemplo de vida faz toda a diferença, pois o discípulo tende a copiar os exemplos do discipulador, pois não há como desvincular a vida de uma pessoa daquilo que ela ensina. Então nós precisamos de pessoas apaixonadas para que gerem pessoas apaixonadas. Nós precisamos de pessoas comprometidas para que novas pessoas comprometidas sejam geradas, porque o exemplo é muito forte, muito forte. Eu vejo as pessoas reproduzindo algumas coisas lá na igreja, da minha palavra, da minha mensagem, alguns desafios que eu faço, eu vejo as pessoas reproduzindo. Mas queridos, eu não falo nada lá na igreja do que eu não esteja fazendo. O meu desafio é baseado naquilo que eu estou fazendo, o meu desafio é baseado na minha vida, na minha história. Nós estamos numa campanha e eu tenho falado muito, desenvolvido muito um conceito de que nós nos importamos com as pessoas aonde nós estamos. Aonde nós estamos. E é interessante, e eu testemunhei para a igreja que os frentistas do posto de gasolina,
aonde eu abasteço, eu conheço eles pelo nome, e eu tenho convidado, e eu já levei uns 2 ao pequeno grupo, e a igreja convidando, levando, indo buscar, e eu disse, olha, e eu falando, eu disse, olha, enquanto o carro está abastecendo, o frentista está ali, sem fazer nada. Ele precisa um bom momento para ele ouvir do evangelho, um bom momento para ele te conhecer. Você pergunta o nome dele, como é que é seu nome? Danilo. Danilo, você é casado? Sou casado. Como é que é o nome da sua esposa? É a Cida. E eu comecei a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na vida de algumas pessoas assim, que são chaves, discípulos que eu tenho, que eu conheci em funeral, que eu conheci, que hoje estão lá com a gente. Queridos, de repente, na primeira semana da campanha, eu reuni os líderes, eu ministrei o coração do líder, eu contei a história do Danilo. Na primeira semana começou a campanha, e nós fomos, os pequenos grupos todos, convidando, evangelizando, levando as pessoas aos pequenos grupos. A primeira semana sobe um irmão para testemunhar, e quando ele subiu para testemunhar, ele falou assim, eu ouvi a palavra do pastor Márcio, e ele falando sobre quando ele foi no posto de gasolina, e eu fui abastecer o meu carro, e aí eu convidei, eu falei do amor de Jesus para o jovem, convidei o jovem para ir na minha casa, e o jovem prometeu que ia, mas ele não foi. Aí eu voltei no posto de gasolina, não precisava abastecer, mas eu voltei lá, isso é o testemunho dele. E ele falou, poxa rapaz, não foi? Ele falou, pois é. Aí ele falou assim, eu fiquei meio com vergonha, porque não sei o que. Ele falou, rapaz, o pessoal lá estava te esperando, e não sei o que, conversando com o frentista do posto de gasolina, e conversa vai, conversa vem, o frentista falou assim, eu sou meio tímido, vocês não querem ir na minha casa? Aí ele falou, o líder do pequeno grupo falou, nós vamos. E aí o pequeno grupo foi todo para a casa dele naquela terça-feira à noite. Ele ouviu, e aí de repente caiu uma fichinha aqui, pastor, eu tenho carro há tantos anos, eu abasteço meu carro há tantos anos, e eu nunca compartilhei o amor de Jesus com um frentista de posto de gasolina. O exemplo, a possibilidade foi apresentada. A simplicidade que é apresentar Jesus para um frentista de posto de gasolina foi apresentada. O exemplo faz o quê? Faz as pessoas pararem e pensar. As pessoas falam assim, eu falo assim, irmão, por que o irmão não está evangelizando? Aí ele vai falar assim, pastor, minha vida é muito corrida. Tá aí o pastor aqui é vagabundo, fica o dia inteiro na rede tocando viola. Porque não é possível, né? Será que eles têm uma ideia de que o pastor fica lá no gabinete esperando pessoas entrarem, né? Queridos, nós precisamos despertar nas pessoas. Nós precisamos inspirar as pessoas. Ela olha para mim e fala assim, eu também posso. Ela olha para mim e fala, gente, como é simples quando ele está falando. Ela escuta o que eu falo, ela vê o exemplo do que eu digo, ela fala assim, gente, eu poderia ter falado sim de Jesus para alguém essa semana. Aí eu vou para a minha prestação de conta lá, o meu discipulador vai perguntar, você compartilhou o amor de Jesus com alguém essa semana? Não, essa semana não deu. Na outra semana, o encontro discipular, aí o discipulador vai perguntar, como é que foi essa semana, você conseguiu compartilhar? Olha rapaz, eu vou ser sincero, porque encontro discipular é lugar para se falar a verdade. Não, eu não fiz isso. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, essa semana você vai fazer. Uma semana depois ele vai voltar e eu fiz. Talvez você levou, através do relacionamento discipular, uma pessoa a compartilhar o amor de Jesus, uma coisa que ela não fazia há anos, ou há meses, alguns anos, e ela fez, e quando ela faz, o que acontece no coração dela? Quando ela tem essa oportunidade, o que acontece no coração dela? Ele começa a ficar aquecido, né? Começa a ficar aquecido, ela vê, poxa gente, como é gostoso isso, como é maravilhoso compartilhar o amor de Jesus, como é bom orar com as pessoas, orar com gente que eu não conheço. A igreja pode fazer isso, mas parece que a igreja não está acreditando que ela pode fazer isso.
Então, o exemplo vai fazer a diferença. O líder, ele vai começar a inspirar pessoas que vão se disponibilizar. Não pense que os líderes estão lá com a mãozinha levantada, falando, eu aceito ser líder. E o líder de pequeno grupo fala, Deus te abençoe, pode baixar a mão, vem aqui, vamos trabalhar. Não tem isso não. Não é desse jeito não. Isso é negociado todo dia. Principalmente porque as pessoas vão ver que o projeto que essa pessoa está liderando é alguma coisa que é real e é próspera, e isso vai levar ela a querer fazer. O relacionamento discipular, portanto, é o ponto de partida para a formação de líder. O que ouvisse, vamos ler todos juntos? O que ouvisse de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outro. Tudo que eu aprendi eu preciso transmitir, gente. Tudo que eu estou vivendo eu preciso compartilhar com o meu discípulo, com os meus discípulos, com a igreja, porque eles também podem viver e ter uma experiência como essa. Transmite verdade e vida por meio da ministração bíblica e exemplo, permite que o discípulo auxilie o líder nas suas ações, observa o discípulo atuando, verificando se ele está indo bem, sair e acompanhar o discípulo de longe ou ter encontros menos frequentes. O que vai acontecer é que esse é o único modelo que eu posso desenvolver. Então eu preciso olhar para um grupo, e se eu tenho um grupo de 8 pessoas, eu preciso, em nome de Jesus, entender que os 8 podem ser líderes de um pequeno grupo. Mas pastor, um tem dom para apóstolo, outro tem dom para profeta, outro para pastor. Queridos, isso aí, o Espírito Santo de Deus é quem levanta os líderes. O Espírito Santo de Deus é quem coloca pessoas e coloca no coração de pessoas o entendimento, mas isso é obra dele. A minha obra é trabalhar com o grupo e entender que a liderança de pequeno grupo não é uma classe de escola bíblica dominical onde eu preciso de um mestre. A liderança de pequeno grupo não é uma instituição que eu preciso de alguém que tenha essa ou aquela formação. Eu preciso de pessoas com disposição para cuidar de pessoa. O líder de um pequeno grupo, eu preciso ver quais são as atribuições que ele tem. Quais são as atribuições que ele tem? E eu começo a ver com relação às atribuições, eu não vou escolher uma pessoa para colocar muitas responsabilidades sobre as costas dela. E para colocar desafios que ela vai levar muito tempo a aprender para se tornar de fato um líder produtivo, competente. Não tem nada disso. Primeiro, o pastoreio daquele grupo não está sobre o ombro do líder, porque na igreja multiplicadora nós estamos ensinando, desafiando as igrejas para que haja o pastoreio mútuo, é o sacerdócio de todos os crentes. Então quem é que cuida? Todos. O líder vai ser treinado e capacitado para cuidar, porque ele lidera pelo exemplo, mas para promover o cuidado, partindo de todos aqueles que vão chegando e vão aprendendo. O líder do pequeno grupo não é o cara que vem para desvendar os questionamentos teológicos de um grupo, não, porque o pequeno grupo não é uma classe da escola bíblica dominical. Então eu não preciso de um mestre que entenda de teologia sistemática num pequeno grupo, porque o papel dele não é esse. Um líder que tem conhecimento da palavra de Deus em determinado assunto, quando questionado ele pode responder, mas se ele não tem conhecimento e entendimento naquele assunto, o que ele vai dizer para o liderado? Ele vai dizer que ele não tem conhecimento naquele assunto. Quem sabe ele vai até ajudar o liderado, por amor, a buscar resposta para essa ou aquela questão, mas não é a função dele. A função dele é estar envolvido
em qualquer um do projeto de educação da igreja, em qualquer um dos cursos estabelecidos, sejam cursos que levam 8 semanas no módulo, ou sejam cursos que vão ser dados em um intensivo na igreja. O líder é aquele que tem a função de levar o grupo todo e ele junto para aprendermos. Então o papel do líder é justamente cuidar e garantir que todas as pessoas ali estejam envolvidas. Isso, muitas pessoas, se não todas, podem assumir esse papel. O papel do líder não é de ser um cara mega, super, ultra estruturado, que tem uma mente que não se esquece de... Não é esse, não é o líder. Eu sou líder de pequeno grupo na terça-feira. E no meu pequeno grupo, várias pessoas têm funções. Quando chega alguém novo, tem uma pessoa já no meu pequeno grupo, essa pessoa que está lá no meu pequeno grupo, ela sabe que a incumbência dela é pegar aquela pessoa, pegar os dados daquela pessoa para que a gente tenha, aquela pessoa retornou, colocar aquela pessoa no nosso grupo de WhatsApp, porque a gente se fala todo dia naquele grupo. Responsabilidade daquela pessoa para que tenha qualquer um de nós no pequeno grupo, inclusive eu que sou líder, preciso dos dados, eu sei que tem, porque lá tem uma pessoa que a responsabilidade dela é essa. Entende? Isso é só para ter uma organização ali. E esse não é o líder em treinamento. O líder em treinamento é outro departamento. O líder em treinamento conduz o encontro comigo. Quando eu estou em Guarapari, na terça-feira à noite, o líder em treinamento assume. E o pequeno grupo se reúne. Porque o líder não está lá. O líder em treinamento não está lá pregando um sermão. Porque nem eu faço isso. E sou pastor, pregador. Então eu preciso desconstruir o líder, que é o cara que tem todas as respostas e faz tudo, porque eu também não tenho essa capacidade, não. Eu sempre digo para eles assim: o dia que vocês me fizerem uma pergunta que eu não souber responder, para mim é muito simples, eu vou falar com o pastor Roberto Silvado. Se o pastor Roberto Silvado não souber a resposta, ele vai falar com Deus. Alguém vai trazer a resposta. Mas tentando ilustrar para eles que alguém pode me fazer uma pergunta e eu não sei responder, vou ter que ver, vou ter que analisar. Eu tenho material lá em casa que eu acho que tem essa resposta, eu vou dar uma lida lá e vou trazer, eu vou te mandar a resposta. Não é uma obrigação do líder fazer isso, mandar a resposta, mas ele pode fazer ir atrás de uma resposta, uma dúvida do liderado. A formação de líderes precisa se basear em uma proposta de relacionamento discipulador específica e intencional. Vamos imaginar que lá em cima é o pastor da igreja. Vamos imaginar que o pastor da igreja, ele tenha 3, vamos dizer que todos aqueles ali são líderes. Essa estrutura está no livro, no PGM, como a estrutura que a gente entende onde o relacionamento discipular vai ser valorizado. Lá tem um pastor. Vamos imaginar que o pastor tem 3 pessoas que lá no livro vai estar como coordenador, por exemplo. 3 coordenadores. Cada coordenador tem 3 supervisores e cada supervisor cuida de 3 pequenos grupos. Esse processo de multiplicação de liderança, ele vai acontecer que quando aqui na ponta, esses 3 pequenos grupos se multiplicam, o que o supervisor, eles só vão multiplicar por quê? Porque aqueles 3 líderes fizeram o quê? Formaram um novo líder, ok? Eles não vieram na igreja pedir para o pastor enviar um líder para o pequeno grupo deles. Eles não vieram na igreja pedir para o pastor ir no pequeno grupo deles para convencer alguém a ser líder. Porque esse não é o papel do pastor. Isso significa que o pastor tem que investir na vida do líder. E não ir lá no pequeno grupo para querer resolver nada. Porque o problema está nele. Ele precisa aprender. Então o trabalho tem que ser feito com ele.
Se a base, onde tem 3 pequenos grupos, se multiplicou, são 6. Significa que o supervisor fez o quê? Desenvolveu. Quem que forma supervisores? Quem que desenvolve supervisores? Supervisores. Sozinhos? Sozinhos? Não. O coordenador está ajudando ele. Quem que forma líder? Quem forma líder? O líder. Quem que está ajudando ele? Supervisor. Está ajudando. Ajudando. Às vezes ele faz uma escolha, ele fala com o supervisor, cara, mas e fulano? Você não acha que fulano está mais preparado? Vamos orar. De repente é isso, e vão orar, e de repente Deus vai levantar. E quando o trabalho é bem feito, eu falo, o processo de multiplicação acontece de forma muito natural. Quando essa estrutura de liderança, ela acontece. Eu preciso identificar e eu preciso treinar novos líderes. E como que eu identifico? Primeiro, oração. Segundo, eu percebo que no meu grupo tem uma pessoa, essa pessoa se chama Juliana. A Juliana é uma pessoa que tem um compromisso com o grupo. Toda semana ela está no pequeno grupo, não costuma faltar. Normalmente quando falta eu sei que ela faltou, eu sei que ela vai faltar, ela me mantém informado. Ela é comprometida com o pequeno grupo. Eu que sou líder, sei que a Juliana tem um compromisso com o pequeno grupo. A Juliana não tem, toda vez que eu preciso dela, ela está sempre pronta a servir, ela me ajuda. A Juliana, eu percebo que as pessoas no grupo respeitam a Juliana. Eu vou orar, vou falar com Deus, depois eu vou falar com a Juliana. Eu falo, Juliana, eu queria que você me ajudasse com o pequeno grupo. Eu vou te dar algumas tarefas. Pode ser, eu quero que você seja uma líder em treinamento. Inclusive, eu tenho reunião, tenho um encontro dos líderes, a reunião dos líderes que vai acontecer mensal, que é na igreja. Eu quero que você vá comigo. Eu tenho prestação de conta com o meu supervisor, inclusive você vai comigo, porque a partir do momento que a pessoa assume a liderança em treinamento, ela participa de todos os encontros e todas as reuniões junto do líder. O que está acontecendo? É um processo de quê? De capacitação. Ela vai começar a olhar o pequeno grupo com uma outra visão. Ela vai ouvir a avaliação de um supervisor, discutir questões do pequeno grupo. O supervisor falando, vocês não tem ido visitante no pequeno grupo de vocês? Líder, pegue firme com o pessoal, não deixa isso acontecer. E ela está ouvindo ali a conversa do supervisor, a liderança do supervisor. Vai ter um encontro de líderes, tem um culto de líder. Uma vez por mês nós fazemos o culto do líder, onde o líder de treinamento vai estar no dia que os líderes estão reunidos. Por isso que há muito tempo nós chamamos essa pessoa de líder auxiliar, né? Ou de auxiliar do líder. Vamos tirar essa palavra de auxiliar, porque líder em treinamento trabalha junto, não fica auxiliando só, ele recebe responsabilidades. Então, às vezes esse negócio de auxiliar, fala assim, mas eu sou o auxiliar. É a história do vice, né? Eu sou vice. Então, quem realmente é o presidente que é o cara, eu sou só o vice. Pô, que é isso? Que modelo é esse? Que conceito é esse? O presidente e o vice-presidente trabalham juntos, o mesmo propósito. O líder de treinamento são líderes reconhecidos. E logo aquele líder em treinamento vai se tornar um líder. Então eu preciso identificar e eu preciso treinar. Como que eu treino? Dando tarefas, levando para que ele possa fazer o treinamento, e participando de todas as reuniões. Tudo que eu faço, treinar. De repente eu vou convidar o líder e falar assim, olha, vamos separar um tempo para a gente. Aí o líder se reúne com o líder em treinamento só para orar pelo pessoal, as famílias que estão chegando, os novos discípulos ali, as pessoas que estão sendo convidadas, e começa a colocar no coração daquela pessoa um sentimento e um amor diferente. É simples, muito simples. Precisa ter essa responsabilidade. Então um dos maiores erros que uma igreja pode cometer na área da liderança é ficar
a esperar de líderes que venham de fora para fazer o trabalho. Gente, antes, bem lá no começo do ministério, chegava alguém de uma outra igreja, que já, pastor, eu sou de outra igreja, e lá eu fazia isso e fazia aquilo. Aí você fica feliz, nossa, veio um líder pronto para a gente. Gente, ilusão, isso não existe. A Igreja Batista do Bacaxeri, a sua igreja tem uma identidade, ela tem um jeito de se fazer as coisas, ela tem, o líder que chega de outra igreja, ele tem que passar pelo processo todo de treinamento. O líder que chega de outra igreja não vai assumir uma posição de coordenação, de supervisão, não. Vai virar líder em treinamento de um dos líderes, não tem como. Entende isso? Por quê? Porque nós temos um jeito, nós temos uma forma, nós temos uma rotina, então nós precisamos que ele passe pelo processo. Então não tem líder pronto. Líderes são produzidos sim pelo amor, pelo cuidado, por esse trabalho em equipe. Então isso precisa ser. Então não espere que líderes venham de fora para fazer o trabalho. Não, é aqui. Os líderes são formados, envolvidos aqui na igreja. O conselho de Jetro continua válido para os nossos dias. Procura dentre o pequeno grupo, dentre o povo, né? Homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiam a desonestidade. Será que eu preciso falar para vocês? Está lá no livro. Mas eu preciso falar para vocês que para você escolher alguém e colocar na posição de liderança em treinamento, não está mais em xeque que essa pessoa é uma pessoa comprometida com Deus. Acabou. Essa parte já passou. Se eu convidei e ela está assumindo a liderança em treinamento do meu pequeno grupo, ou qualquer área da igreja, significa que essa pessoa tem um testemunho cristão, que é exemplar. Exemplo dos fiéis. É um pecador comprometido em vencer o pecado, em vencer todos os dias, andar em santidade. É alguém que tem compromisso com a igreja, compromisso com a palavra. O líder é exemplo. Eu não posso pegar um cara, o cara é meio picareta, mas o cara é muito bom. Ele é meio picareta, esse cara é até meio esquisito, meio estranho. Ele dá um falso testemunho, mas ninguém toca guitarra como ele. Vamos botar ele, né? Canta, tem uma voz linda. Aí ele canta e tem uma voz linda. E quem canta e tem uma voz linda nas nossas igrejas normalmente ministra o povo também. E como é que vai ser? Quem que eu estou colocando para conduzir a adoração na igreja? Um picareta? Porque tem uma voz. Não, cabe isso? Cabe isso ou não? Não. No pequeno grupo, cabe isso? Gente, o cara é assim, meio safado, sabe? Mas o cara tem uma liderança e um carisma extraordinário. Vai ficar com ele, meu irmão. Tem que ficar com ele. Enquanto ele não estiver buscando realmente, sendo influenciado por alguém, ele não vai poder assumir uma posição. Nós não podemos botar uma pessoa porque ela tem carisma, não podemos botar uma pessoa porque ela é eloquente no falar, não podemos colocar uma pessoa na liderança porque ela tem uma capacidade, é líder lá onde trabalha. O cara conduz muitas pessoas lá na vida profissional dele. É uma pessoa que já fez curso em tudo quanto é canto, não serve para ser líder em treinamento. Entende? Se ele não tiver vida com Deus, e ele tem todas as capacitações, e aí a gente começa a escolher pessoas. Eu queria que você entendesse uma coisa muito clara: liderança de pequeno grupo, pessoas muito simples são líderes e fazem um trabalho excepcional. Gente na sociedade muito grande, né? Gente que é líder chave, né, do alto comando da Polícia Militar do Paraná, lidera um pequeno grupo. Dono de clínica lidera um pequeno grupo. Dono de construtora lidera um pequeno grupo. Pessoa que trabalha como diarista, fazendo faxina em várias casas durante a semana, líder de pequeno grupo. Manicure, construção civil, tudo isso nós temos na igreja. Por quê?
Porque a liderança não é pelo que a pessoa conquistou na vida profissional, a casa que mora, o curso que tem. A gente não pede currículo, né? Tem que ser terceiro grau. Não tem que ter nada. Tem que ter um coração cheio de graça. E tem que ser uma pessoa ensinável, que vem, recebe o comando, vai lá, faz, aprende e se envolve. Então a gente precisa desconstruir. Algumas igrejas vão sempre olhar e falar assim, eu vou iniciar com os pequenos grupos. Nós vamos para casa. O nosso movimento é um movimento relacional. O nosso movimento, o pequeno grupo multiplicador, é um movimento que faz as pessoas se reunir para ter comunhão, faz as pessoas se reunir para compartilhar a palavra, para orar uma pelas outras e para alcançar vidas. Aí a gente monta um pequeno grupo e a gente coloca as pessoas ali, os professores da escola bíblica dominical, para liderar os pequenos grupos. Aí eles já vão para o pequeno grupo com o léxico do grego embaixo do braço, né? Comentário, vida nova. E aí eles chegam lá e ele fala, e quando termina de falar, fala mais um pouquinho. Não é isso. Eu falo que os professores de escola bíblica a gente tem que prestar mais atenção neles, quando eles assumem pequeno grupo. A gente tem que vigiar os caras, porque senão o nosso pequeno grupo vira o quê? Uma classe de escola bíblica. Mas pastor, isso não é bom? Para o crescimento daquele grupo, não. Para alcançar a cidade, não. Porque aquele grupo vai começar a não crescer, né? E no final, nem na palavra, porque lá nós não temos a estrutura que a escola tem, lá nós não temos os equipamentos que a escola tem, lá nós não temos toda a didática, não, lá nós estamos nos sofás, sentados e acomodados, ok? Vamos abrir para as perguntas. Cadê a Hélida? Está aí? Vamos conversar. Quem tem uma pergunta mais objetiva, acho que a gente consegue uma parceria aqui, e nós vamos pensar nisso, em construir uma liderança forte nas igrejas. Boa tarde. A minha preocupação, não minha, né, porque a gente tem visto, eu sou da primeira igreja batista de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Sim. E a igreja batista tem uma tendência de ser muito doutrinária. Sim. E quando nós montamos pequenos grupos, uma das nossas preocupações é a questão de doutrina. Tudo que a gente faz, a gente sempre está preocupado com a questão de doutrina. Então eu entendi até que o pastor falou que nós não precisamos ter teólogos na liderança, mas e essa questão doutrinária, que quem vai resolver essa questão se nós lançarmos na liderança pessoas simples, teologicamente falando, e dentro do grupo criarem questionamentos e, sem querer, alguém falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que cremos ou biblicamente. Então, de certa forma, nós vamos ter que escolher pessoas simples, mas doutrinariamente capazes dessas questões. Então, quando você tem um grupo aberto e as pessoas podem compartilhar, as pessoas falam, e é o compartilhar da palavra. Então as pessoas expressam a sua opinião. No tempo da palavra, que é um tempo de aproximadamente 25 minutos, né? Um encontro ele tem ali o tempo de cantar, ele tem o tempo de multiplicar, onde nós oramos pelas pessoas que nós estamos convidando. Tem o tempo da palavra, aproximadamente 25 minutos. Tem o tempo de orar, aproximadamente 25 minutos. Deu uma hora e 15 esse encontro. No tempo de compartilhar, nós temos o roteiro, vai dar um direcionamento, tem um texto bíblico e tem umas perguntas para que as pessoas possam compartilhar do coração delas aquilo que está naquele texto bíblico. Ali, como o irmão falou, o espírita que está nos visitando, ele pode expressar a opinião, o que ele acha, né? Vai caber ao líder, com muito jeito, ajustar ou não. A gente não fala por favor, quando alguém falar besteira, conserta. Não, ninguém é deturpado por um comentário, e ninguém é formado espiritualmente por causa de um encontro. Isso é um conjunto do relacionamento discipular, a escola bíblica, uma série de fatores.
Mas isso é muito comum acontecer. Recebemos muitos católicos nos nossos encontros, né? Todos os irmãos que estão aqui, a maioria já está envolvida com um pequeno grupo, vão concordar comigo. E se o pequeno grupo, o movimento pequeno grupo lá está saudável, vocês estão recebendo católicos, espíritas e tudo mais, né? Até ateu vai no encontro dos pequenos grupos. É uma coisa impressionante. E eles têm voz, eles compartilham. Aliás, a nossa liderança é treinada, capacitada para quê? Para fazer todos participarem. Nós não temos o pregador, nós temos o líder que faz as pessoas participarem. E às vezes ela vai falar assim. Eu lembro muito de um caso, irmã Inês, onde o assunto era fé, e o que aconteceu foi que a primeira pergunta do roteiro, baseado no texto de Hebreus, a primeira pergunta era uma pergunta genérica, geral, não estava tão focada no texto, mas ela perguntava assim: compartilhe com o grupo uma experiência de fé que você ou a sua família viveu. E os irmãos começaram a contar, e houve testemunhos de milagres ali naquele encontro. Precioso a pergunta, precioso o movimento. Aquela senhora que estava visitando o pequeno grupo conta uma cura que teve na família dela, e ela atribui a cura a Nossa Senhora Aparecida. E ela está num grupo aberto, onde ela tem voz e ela pode falar, e é isso que nós queremos mesmo. Quando ela fala de Nossa Senhora Aparecida, o que acontece? Primeiro, nós estamos conhecendo ela, já sabemos que nós estamos diante de uma católica, marista, ok? Idólatra, e informações, ok? Informações, mas ela falou no grupo, e o que aconteceu naquele grupo? Qual foi o problema maior? Eu estava liderando esse pequeno grupo, foi na minha casa. Qual foi o meu maior problema naquele pequeno grupo? Não foi a participação daquela senhora, porque é isso que nós queremos que ela participe, fale do que ela crê e o que ela acredita. Nós também, ali, nós vamos poder compartilhar a nossa fé. E tem alguém que a trouxe, que está fazendo um trabalho, faz parte do RD, é o RD de alguém, relacionamento discipulador. Queridos, os crentes não funcionaram direito naquela noite. Os crentes, alguns ficaram até meio exaltados. Diante do grupo, eu tive que falar: gente, espera aí, lembrar do que nós estávamos fazendo ali, os nossos valores e princípios, o quanto a presença daquela senhora era importante para a gente, e eu tive que dar uma palavra para o grupo e pedir perdão para ela, porque ela foi desrespeitada naquele grupo. Então eu precisei, como líder, dizer: ela foi desrespeitada pela forma. Eu tenho o direito até de dizer para aquela irmã que nós pensamos diferente e temos uma visão de milagre diferente daquela que ela apresentou. Mas eu provavelmente não ia mexer nisso naquele momento, no momento do encontro. Mas eu tenho a informação e de repente eu falar com o grupo. Todo mundo sabe que era uma visitante porque ela foi apresentada. Ficou claro, ela falou: a irmã é católica? Sim, sou católica. Praticante? Sim, sou uma católica praticante. Apaixonada pela igreja católica. Passou 4 anos dizendo que era católica e ia morrer católica. Foi batizada pelo pastor Roberto Silvado da nossa igreja batista, e agora diz que vai morrer batista. Não sei que coisa é essa. Mas você entende que é um fórum aberto, que nós sentamos com a cidade para compartilhar. Nós abrimos a porta da nossa casa para receber qualquer pessoa, né? Isso é fichinha perto de alguns homossexuais que vieram frequentar o grupo, e que esse gerou muito problema com os crentes, muito constrangimento, né? A dificuldade de aceitar aquela pessoa participando toda terça-feira vindo, né? Um homossexual com trejeitos muito intensos, chegava, aquele jeito dele, roupa, tudo que você pode imaginar. Não estou falando de um travesti, não. Estou falando de um... Mas ele sentava e ele ouvia. E sabe o que aquele cara fazia? Quase
todo o tempo que ele estava no nosso pequeno grupo? Adivinha? Sem muita participação. Chorava. Realmente ele passava quase todo o tempo ali chorando. É um médico, psiquiatra, teve muitos problemas e dificuldades, inclusive está preso hoje, em função de algumas questões, e a gente ainda tem contato com ele, graças a Deus. Mas você entende que nós abrimos a porta da nossa casa e que a cidade vai vir compartilhar? Nós precisamos desenvolver líderes que tenham sabedoria. O líder vai ter que muitas vezes se impor? Vai. Se tiver alguém que está desrespeitando o propósito, a proposta, ele vai ter que agir? Vai ter que agir. Isso é muito pouco. Poucas vezes nós tivemos que ter uma ação enérgica num pequeno grupo. Na grande maioria é bênção. Mas é isso mesmo. Não é o lugar para se doutrinar, mas é o lugar para se compartilhar o amor de Deus. O lugar para se doutrinar é a escola bíblica dominical, né? E é o relacionamento discipulador com o discipulador que vai poder ensinar e passar valores. O pequeno grupo, né? Nós queremos o pequeno grupo, e dentro do pequeno grupo nós queremos os relacionamentos discipuladores. Todos têm alguém que está cuidando, e todos são cuidados. O relacionamento discipulador e o pequeno grupo, eles não vão eliminar a necessidade daquela pessoa fazer um curso na escola bíblica discipular, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou domingo. Todos esses dias tem escola funcionando. Tem escola de 1h30, 1h15, dentro daquele modelo de aulas de 1h15, mas tem uma escola também, onde você pode fazer uma matéria em 1h30, 2 matérias numa noite, que é o que a maioria faz opção. Ele vem para a escola, ele vai começar a aula às 7 da noite e vai sair às 10h30 da aula. Ele fez 2 matérias numa noite, e ele a cada 8 encontros ele faz uma matéria, e ele vai cumprindo. Então, existe uma escola. Qual é o papel do líder? Conduzir as pessoas a maior número de pessoas. Então, todo o nosso controle é feito pelos pequenos grupos, inclusive todas as listas de chamada na escola, ela tem a relação por rede, para a gente ver, saber como estão as redes. As redes são 5 redes. Então, todo o movimento que existe para fazer com que a pessoa que chegue, primeiro, nós não queremos que essa pessoa que chegue, ela esteja amanhã na escola bíblica. Eu preciso que essa pessoa que chega amanhã tenha um discipulador que está responsável. Isso é urgência, ok? Nós queremos que essa pessoa se consolide semanalmente, está conosco, entre nós, participando dos nossos pequenos grupos. Nós queremos levar essa pessoa para os nossos cultos, a nossa celebração no domingo. Nós queremos que essa pessoa se matricule na escola bíblica discipular, ok? Processo de crescimento envolve o quê? Envolve tudo isso, mas a maior fonte de riqueza, de conhecimento que essa pessoa vai ter, está onde? Está no relacionamento discipulador, pode ter certeza disso. Ali é onde ela vai crescer absurdamente, ok? O líder, ele é capacitado para isso. Nós precisamos desenvolver o líder para isso. Nós precisamos escolher líderes sem preconceito, ok? Alguma pergunta? Eu acho que, se eu estiver errado na minha visão, que eu não estou vendo aí, gente. Aqui? Ok. Se eu estiver errado na minha visão, o pastor pode me corrigir. Mas nós começamos com um grupo pequeno só. Hoje temos 2. E eu preparo os líderes dos pequenos grupos e os líderes em treinamento para que eles percebam que o pequeno grupo, ele não é uma congregação, não é um ponto de pregação. Sim. E se alguma coisa estranha acontecer, eles têm que lembrar, primeiro, o líder do grupo é o Espírito Santo. Segundo, o líder dos líderes é o pastor. Sim. Então, sempre que acontecer alguma coisa estranha, simplesmente ajam como grupo discipulador. Imediatamente, eu falei isso, imediatamente
pegue uma pessoa do grupo e coloque na cola daquela pessoa para que a partir dali, pelo menos 2, 3 vezes por semana eles tenham contato. Sim. E se o problema envolve doutrina, não tente doutrinar. Se você não sabe, se você não tem condição, e até mesmo que o grupo não é para isso. Não é o papel dele. E nós tivemos um problema, uma garota de programa começou a frequentar um dos grupos. Sim. E nós nos mantemos firmes. Botei um rapaz, uma moça, um casal, para andar junto dela. E um dia ela chegou no grupo, eu não quero mais ser garota de programa. Já frequentou agora a igreja, está indo na escola dominical, ainda não quer se batizar e eu também não tenho a menor pressa. Mas hoje ela já não discute mais os pontos que, vamos dizer, nós teríamos como doutrina sobre pecado. Ela já não discute mais, ela hoje aceita. Eu sou pecadora. O irmão me corrija se quando eu digo isso, eu digo que primeiro o líder é o Espírito Santo. E depois eu sou o líder deles. E por tabela o Espírito Santo também é o meu líder. Então nós não temos que estar preocupados com o que nós vamos falar para a pessoa. Nós temos que estar preocupados em discipular, em estar junto, em restaurar a relação dela com Deus. Doutrina, o irmão ali é batista, eu também sou, né? E eu sou um pastor batista, muito batista demais até. Eu fui ovelha do pastor João Fio Sorém, que era de uma rigidez incrível, né? E eu concordo plenamente. A minha igreja é rígida em doutrina, mas o meu pequeno grupo não. Meu pequeno grupo vai fazer com que as pessoas se sintam bem e depois então venham para a igreja. Sim, existe uma situação que é uma necessidade e muitas igrejas perderam isso, que é a autoridade da liderança da igreja. Numa igreja em pequeno grupo, se isso se perdeu, tendência de bagunçar essa questão aí é muito grande. Agora, quando eu digo isso, por exemplo assim, eu estou falando de um universo lá, de centenas de pequenos grupos. Nós estamos falando de 300 pequenos grupos. Se eu tenho 300 pequenos grupos, como é que tem controle disso? Se eu tenho 300 pequenos grupos, como é que a gente consegue fazer com que os 300 pequenos grupos estejam caminhando e trabalhando para o mesmo lugar? As pessoas que chegam são confrontadas, são abençoadas, desafiadas, discipuladas, preparadas para o batismo. Algumas não querem se batizar, tem gente com a gente lá, 4, 5 anos, frequenta, adora, ama de paixão, se sente, veste a camisa da IBB, mas não quer se batizar. Já foi confrontada? Já. Ela conhece? Conhece. Então, querido, isso é uma decisão dela. Eu não vou mandar embora, vai ficar lá. Quem sabe nos próximos 4 anos nós vamos conseguir alguma coisa com essa pessoa, sem problema nenhum. 15 anos de caminhada, né? Praticamente 16 anos de caminhada com pequenos grupos. Nunca houve um grupo que se rebelou, foi embora, está em outra igreja ou coisas assim. Nunca. E muitas vezes, claro, é irrisório para proporção, mas alguns líderes deixaram. A liderança, ela precisa acontecer. Se vem um comando dos pastores da igreja, que todos os pequenos grupos vão se mobilizar agora no Natal e vão fazer serenata para o que a gente chama de semente, que são os RDs, né? o serenata para os novos. O irmão ali, ele não tem a possibilidade de dizer que ele não gosta desse projeto, ele não vai participar, se ele é um líder. Entendeu isso? Está claro? Se o supervisor falar, ó, tem um líder, e o líder, então querido, você vai tratar com ele. E se ele permanecer, isso é rebeldia. Se ele permanecer, ele faz uma coisa diferente. Quando 300 pequenos grupos estão vestindo vermelho, ele quer pôr amarelo, esse líder vai ser tirado da liderança. Ok?
essa autoridade, isso não é autoritarismo, porque a unidade é a mensagem que precisa ser vivida e pregada. Nós estamos em unidade, estamos numa grande campanha. Se eu descubro que tem um pequeno grupo que não teve, e às vezes como é que o pastor descobre isso? Alguém, falei, querido, como é que foi lá a campanha, e o vídeo, os testemunhos, o pequeno grupo assistiu os testemunhos? Não, pastor, o nosso grupo não está participando. O que vai acontecer? Quem é o líder do teu pequeno grupo? Ah, é o fulano. De que rede vocês são? Da rede amarela. Tá bom. Eu vou procurar o pastor da rede amarela e vou falar, querido, você tem um pequeno grupo que não está na campanha. Se somos 300 pequenos grupos, 300 pequenos grupos estão numa campanha, meu irmão. Deu para entender isso? O líder não tem essa opção. Quando ele assume a liderança, nós consagramos o líder lá no pequeno grupo, oramos pela vida dele, pedimos para que todas aquelas pessoas estejam sobre a liderança, no sentido do comando, do direcionamento dele, e ele está sobre um direcionamento, ele não faz o que ele quer. Então, o restaurar da autoridade, muitas igrejas batistas precisam reconquistar. Se eu tenho um pastor, e esse pastor Roberto Silvado, ele é um homem íntegro, e ele é um homem de Deus, e Deus tem colocado coisas no coração dele. Quando eu tenho uma grande ideia, eu falo, gente, campanha, às vezes nasce no meu coração algumas campanhas, eu apresento para o pastor Roberto ouve, e ele fala, Márcio, vamos colocar, pega a sua equipe, continua trabalhando, eu quero ver esse projeto pronto. Eu vou apresentar, pastor, é isso, nós vamos fazer isso, mês de aniversário vai ser assim, nós vamos começar uma campanha, vamos terminar só em novembro. Começa em setembro, vai até novembro, e isso, a ideia é essa, tal, legal. Pastor Roberto aprovou. Queridos, acabou. Pastor Roberto aprovou, reúne toda a liderança. Falamos com os pastores, reúne a liderança, gente, a campanha vai ser assim, tá, pá, vai acontecer desse jeito, legal. Agora ela vai para o púlpito, vai para tudo quanto é lugar, vai para a nossa mídia interna, vai para a revista, vai, a campanha entrou, os líderes foram convocados, tivemos uma reunião e demos o direcionamento para todos os líderes. No meio do caminho, eu desculpo, tem um líder que ele não está com vontade. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o supervisor dele? Vai ter que explicar qual é a questão. Nós estamos em unidade. Querido, é diferente a opção do lanche, a casa, essas coisas o líder que resolve. Entende? Muitas coisas é o líder que resolve. Mas o direcionamento amplo, o líder não faz o que ele está com vontade. O líder não discute o batismo ou o selo do Espírito Santo, ou se crente perde ou não perde a salvação, porque esse tema nunca vai chegar num roteiro, nunca vai chegar num roteiro para ser discutido no encontro. Esse tema é discutido na escola bíblica dominical, e às vezes um pastor vai pregar e vai explicar se perde ou não perde. Se então tem um líder que está... Então essas coisas, conforme vai passando, e aí é uma palavra de quem está há anos nesse processo, isso que eu estou falando, pastor, não é fácil isso, não é difícil. Deus vai comandando de um jeito muito especial, a liderança vai entendendo, eles não são liderados por doidos, lunáticos, nós não estamos inventando moda, nós pensamos muito no líder, oramos muito por ele, eles sabem disso. Nós não colocamos nos ombros dos líderes uma carga muito grande, uma agenda doida para eles cumprir, porque o foco deles não é a agenda da igreja, é a cidade, e são os encontros semanais recebendo pessoas e famílias. Esse é o movimento. Então, a partir desse momento, um trabalho que é feito com seriedade, diante de Deus, com humildade, o que vai acontecer com a liderança? Ela faz parte de uma equipe. Então é muito simples isso. Então toda essa questão, coisas estranhas acontecem no pequeno grupo, acontece. Para isso nós temos uma liderança, para isso nós temos gente trabalhando, para ir lá. Às vezes é necessário um pastor ir a um pequeno grupo, raramente acontece, mas acontece. Nós vamos, qual é o problema? Né?
Qual é a dificuldade? Às vezes alguém traz um tema, discute ou faz acusações no grupo. Às vezes acontece, como acontece no ensaio da banda, no ensaio do coral, naquele encontro de oração das mulheres, que às vezes era para ser um encontro de oração, virou fofoca para falar mal de tudo. O líder sabe, não há crítica à igreja. Se o líder tem uma crítica à igreja, aonde ele faz essa crítica? Com a liderança da igreja, sem problema nenhum. O que nós queremos lá é o quê? Que o líder venha e ele dê a opinião dele. O que nós não queremos. Então, gente, eu posso garantir para vocês que a saúde dos pequenos grupos não é um desafio, não. Sabe, essa integridade não é um grande desafio. Pelo contrário, trabalhando com seriedade. Como lá nos ministérios, né? Você tem um ministério que a gente está trabalhando, que está ensaiando, que está preparando, que está desenvolvendo, que está... É simples quando o coração está no lugar certo. Então, pastor, o senhor é autoridade. Sim. E a tua autoridade não vem de você. Ela vem de Deus e vem da igreja. Nós somos batistas. A igreja um dia colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: pastor Tunala, sobre a liderança do pastor Roberto, o senhor tem autoridade sobre as nossas vidas. Ok? Foi isso que a igreja fez comigo ou não? Estou falando algo que é batista ou estou trazendo aqui alguma coisa episcopal ou batista? A igreja deu autoridade. Para quê? Para fazer o que bem entende? Não, quem disse isso? Para pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e fazê-la valer na vida de uma igreja, através da mensagem, através do trabalho. Esse é o papel. Agora, eu não posso ter dúvida de quem eu sou naquela engrenagem. Eu não posso ter dúvida de qual é o meu papel naquela engrenagem. Entende? O que eu faço nessa estrutura? Pode falar, pastor. Hélida, coloca ali para a gente fechar com ele. Sim. A Hélida está me brigando comigo aqui, gente. Sim, ele... Ok. Vamos fechar com a pergunta do pastor ali. Ok? Pastor Eliakim, Rio de Janeiro, Igreja Batista Campo Maior. De você, pastor. Obrigado. Prazer estar aqui. Corre um risco de um pequeno grupo criar um comodismo. Esse é o maior risco. E não crescer, gerar um conforto entre eles. O que fazer? Todo segredo está na supervisão, tá? O grupo que é bem supervisionado, o supervisor, ele vai identificar quais as dificuldades. Qual é a dificuldade? É frieza espiritual de um grupo. Qual é a dificuldade? Tem uma trava, as pessoas ali não se sentem capazes. Qual é a dificuldade? A dificuldade pode ser porque é um grupo de pessoas que são ali na igreja, fazem parte, mas está faltando compromisso com a palavra. Então é um pequeno grupo que precisa ser ministrado. Quem faz isso? O líder e o supervisor. O supervisor está lá e o pequeno grupo vai ser confrontado com relação. Então eu chamo ali a irmã Margarida está ali, né? A irmã Margarida está ali, de repente ela faz parte do meu grupo e eu sou líder, eu estou olhando a vida da irmã Margarida. A irmã Margarida não produz, ela não colhe fruto ou frutos. Mas a palavra de Deus diz que ela vai produzir frutos e muitos frutos. E eu vou perguntar, irmã Margarida, por que é que a irmã não produz frutos? Se a Bíblia Sagrada diz que a irmã ia produzir muitos frutos, se o desejo do coração de Deus, o mandamento do Senhor Jesus Cristo é que você produza fruto, o que eu posso fazer para te ajudar, para que você consiga chegar nas pessoas, trazer as pessoas? A irmã Margarida tem dificuldade de discipular, talvez ela nunca discipulou, ok, não tem problema. A irmã Margarida vai fazer o esforço dela para conseguir trazer as pessoas até o grupo. No grupo, a irmã que está ao lado da irmã Margarida vai entrar em cena e vai discipular. E quem que vai entrar no processo junto para fazer o primeiro processo de discipulado? Um discipulado cognitivo, com a irmã Margarida. O que nós vamos fazer com ela? Nós destravamos ela.
Ela que não conseguia produzir nada, daqui a pouco está produzindo. Ela que não produzia nada, ela vai estar testemunhando para o grupo. Aí aquela outra irmã ali de vermelho, ela, no mesmo grupo da irmã Margarida. E ela falou, gente, a Margarida, ela era igual eu. Tinha a mesma dificuldade que eu. E olha, agora está aí, tem discípulo. E aí essa coisa vai se travar. O segredo é a supervisão. A supervisão acompanha, a supervisão ajuda o líder. A proporção do produzir, gente, não é igual. Um pequeno grupo cresce e em 6 meses, 7 meses tem que multiplicar. O outro pequeno grupo levou 1 ano, 1 ano e meio para multiplicar, mas multiplicou. Um pequeno grupo multiplicou com 17 pessoas, cresceu muito rápido. Quase que não deu tempo para formar o outro líder. O outro pequeno grupo, chegou 1, depois chegou mais 1, aí multiplicou com 14 pessoas, mas demorou mais. Qual é o grupo saudável desses dois? Qual? Os dois. Aquele líder, cara, o cara é uma fera, comandante da Força Aérea Brasileira, ok? Esse cara, ele lidera só assim, ó, quando ele toma água, ele está liderando. A outra irmã ali, muito mais simples o jeito dela, sabe, mais travadinha no jeito de ser, mas ela também lidera. Ela não agrega tantas pessoas assim, num tempo tão rápido, mas ela agrega pessoas. Deu para entender? É assim. Amém? Irmãos, o importante é a igreja prosperar. O importante é, na filosofia, assim, todo mundo vai produzir. 1, 2, o outro 10, não tem problema. Mas todo mundo vai cumprir o mandamento do ide, viver a palavra e dar bons frutos. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te louvo de coração por esse grupo de líderes, pastores, irmãos queridos, pessoas de todos os lugares, que têm um único propósito: glorificar o teu nome, Jesus. Nós queremos abençoar a cidade. Nos ajude, nos oriente, em nome de Jesus. Amém.